Hello, lovers! Hoje eu vou falar de beleza fatal e como essa novela traz debates importantes para nós mulheres em vários campos, principalmente no profissional e no campo estético da beleza, como traz debates que nós precisamos conversar. Então vem comigo nessa, já deixa seu like, esse like tão especial, que esse vídeo é sem cortes, direto e reto, comentando sobre essa novela, essa superprodução da Max barra ex-HBO com atores e atrizes brasileiros super famosos e benquistos aí no nosso mundo da televisão brasileira, da telenovela tão famoso. Começando, a gente tem a história falar bem o básico, porque todo mundo está falando e comentando sobre Beleza Fatal e acredito que boa parte tenha assistido. Até porque se você quis vir aqui assistir o vídeo, você sabe o tema. Beleza Fatal é uma novela que conta a história, a trajetória da Sofia, feita pela Camila Queiroz, que vai começar aí uma vingança contra a Lola, que é uma prima da mãe dela, que se envolve em um crime e acaba prendendo, na verdade, o marido policial acaba descobrindo que ela está envolvida, e nisso ele é um policial muito correto, e etc., ele ia denunciá-la, porém, para que isso não acontecesse, ela foi e matou o próprio marido e colocou a culpa nessa prima que veio do interior, que é a mãe da Sofia. Feita pela Vanessa Giacomo, no caso, a prima. E a Lola, essa personagem icônica, vilã, porém com muita humanidade em vários pontos. Você vê entrevistas da Camila Pitanga falando sobre isso, que ela quis trazer isso ao personagem. Ela é uma mulher muito viciada em poder e na opinião dos outros, em crescer, em vencer a qualquer custo. A gente sabe que daqui a pouco vai ter Vale Tudo, e Vale Tudo tem essa premissa, né? Quanto que vale para você atingir o seu objetivo, aquilo que você deseja, aquilo que você realmente sonha. Então você tem aí já esses personagens mostrando que vale tudo. Porque tanto a Lola quanto a personagem da Camila Queiroz, elas perdem completamente o senso de moralidade e etc. E elas fazem o que for possível e derrubam quem precisar derrubar para atingir seus objetivos. Essa novela tem diversos debates que eu acho que são muito importantes. Um deles é o debate entre o velho e o novo, o antigo tradicional, até relacionado ao mercado da beleza, que é a família, uma família terrível, que é a família Argento, feita de médicos que são cirurgiões plásticos. E tem um grande e famoso Átila, que é o nome da clínica, que é esse médico principal, que é como se fosse um pitangui, é o médico das estrelas, etc. Alguém a se confiar. E mostram lados muito tenebrosos dessas famílias muito ricas e poderosas, de pessoas que nós temos uma tendência na sociedade de admirar e não conhecemos o pior lado dessas pessoas. Isso é bom refletir realmente. Ou seja, o que você vê numa revista, no jornal, o que você vê na vida pública de alguém, até mesmo na rede social dessa pessoa, é o que ela quer te mostrar. Existem outros lados que nós não conhecemos, tanto de quem é muito famoso, quanto do nosso vizinho, quanto de uma pessoa da nossa família. Existem lados obscuros que às vezes a gente não sabe, porque, claro, vale muito a pena mostrar certas coisas. A pessoa escolhe estrategicamente o que ela quer mostrar para você em todos os aspectos, para passar uma imagem específica, uma imagem de confiança, uma imagem de credibilidade, de família, de negócio familiar, de inteligência e competência, muito relacionada à segurança e confiabilidade de você fazer um procedimento caríssimo, escolher fazer na clínica dessa família. Ao mesmo tempo, depois você vai ter uma segunda fase ali, a Lola abrindo um espaço de estética em que ela faz a harmonização nos outros, ela não estudou para isso. Ela aplica umas seringas ali, eu não sei se é exatamente uma harmonização, mas ela tem funcionários que fazem um monte de coisas, mas ela não tem uma capacitação. Ela é o novo, ela até brinca. Ah, eu sou o streaming, ele é a TV aberta. Porque é uma novela do streaming. E uma novela do streaming é uma novela sem barriga, que é o que é chamado na TV brasileira, daquilo que tem uma enrolação, uma ligação demorada, um bom dia, um dia a dia, um cotidiano. Nada disso existe nessa novela, você quase não vê. O que mais você vê são ações acontecendo a todo tempo. Isso te prende de uma forma eletrizante. Eu adorei o tipo de narrativa. Tem coisas que eu discordo, que eu olho e falo, nossa, não é possível que esse personagem chegou nesse ponto. Até questões relacionadas à sexualidade também.
Eu acho que tem uns personagens que você olha e você fala, cara, essa pessoa não faria isso. Foi longe demais. E principalmente relacionado à Sofia. Mas é muito interessante como a tentativa de vingança dela bate muito com ela se tornar, ela querer se vingar de uma pessoa e bater muito de frente com a Lula, e ao mesmo tempo ela passa a quase virar e se tornar a Lula e se perder dela mesma, das pessoas que ela ama e dos seus próprios valores. Ela fica tão viciada em se vingar que ela meio que se perde, ela esquece quem ela é. Isso é muito poderoso, muito triste, mas ao mesmo tempo é muito forte na novela. Em relação a esse debate da beleza, eu vejo como muito importante para nós mulheres, porque a cada vez mais você vê pessoas muito harmonizadas, pessoas muito mexidas, mulheres que você conhece de um jeito e não são mais as mulheres da TV. Sabe, quando você olha, é da TV, tá no show business, até me lembra muito da Substância que eu comentei num outro vídeo. Não, não é só a influenciadora, é a sua vizinha, a sua colega de trabalho, é uma conhecida sua que você encontra na rua, ela é outra pessoa. E muito engraçado, de vez em quando, quando eu encontro alguém que não é habituada a fazer procedimentos, uma mulher um pouco mais velha que não faz procedimentos, eu também fico chocada, porque eu falo, nossa, como envelheceu. Porque a gente já tá com um olho de não enxergar realmente que a pessoa envelheceu. A gente não tá mais acostumados como sociedade de ver, olha, envelheceu, normal. Ué, o tempo passa, envelheceu, tem muito tempo que eu não encontro, normal. Passaram-se 10 anos que eu não vejo essa pessoa. E essa mulher envelheceu, ainda mais para as mulheres. Então, quando nós vemos isso, já que está todo mundo muito harmonizado, rebocado e botocado, nós ficamos ainda em choque de, nossa, essa pessoa envelheceu muito. E não, ela viveu um ciclo normal. Claro que depende da sua qualidade de vida também, da sua alimentação, da prática de exercícios físicos, de quanto você dorme, de protetor solar, de muitas coisas, até relacionadas à saúde. Mas quando a gente fala disso, nós somos muito cobradas nessa indústria da beleza e algo que eu achei muito chocante nessa novela e reparei demais é quando a Lola está estressada, o que que ela faz para desestressar? Ela não toma uma taça de vinho, às vezes toma uma taça de champanhe. Se relaciona muito como também o alcoolismo é vendido na TV, assim, como, ai, tô estressado e vou tomar um negocinho. E a gente faz isso, tem essa tendência como sociedade de buscar esse relaxamento dessa maneira. Mas aí ela pega uma seringa e aplica aqui alguma coisa. Aplica aqui uma dose, aqui nesse meio. Aplica aqui no cantinho alguma coisa. E a Sofia faz isso no final também, quando ela está em momentos de estresse. E aí eu pensei, gente, as pessoas agora não só bebem para esquecer, as pessoas aplicam produto em si mesmas para esquecer. Assim, estou estressada. Tem gente que faz compras. Estou estressada, vou comprar num site, vou comprar numa loja, vou tentar me validar como mulher. E agora estou estressada, vou fazer harmonização, vou fazer procedimentos, vou buscar esse tipo de trabalho dos profissionais e vou ficar cada vez mais viciada nisso. Então a gente vê essa questão, chama beleza fatal, não é à toa, até porque uma das primeiras personagens que desencadeia todo esse crime, toda essa questão, é uma jovem que é filha da família Paixão, que nós vemos lá que foi a família que educou a Sofia, que simplesmente resolveu, queria muito ser modelo, queria muito ajudar a família, queria muito um futuro diferente para a família. E ela busca isso através de uma clínica que ela vai, de um trabalho para ser, na verdade, começar a ser recepcionista. E dali ela vai para uma cirurgia plástica gratuita, totalmente perigosa, sem contar para os pais. E é uma coisa assim muito estranha, uma situação que, sabe quando tem cara de que vai dar errado? E dá errado, é claro que dá errado. Os médicos que fazem não têm preparo nenhum para fazer, não tem anestesia, um anestesista ali não está no hospital, e a coisa desencadeia que ela tem um problema cardíaco muito grave. Eles largam o corpo dela em algum lugar, depois as pessoas resgatam, vai para o hospital e chega a precisar de um transplante. É uma dinâmica muito doida em relação à beleza. Aí você vê uma jovem bonita, padrão de beleza, mas a busca dela por ser ainda mais padrão para conseguir realizar tudo que ela deseja
é tão forte, tão desesperada e tão louca, digamos assim, tão fatal, que realmente levou ela a óbito. E leva a gente a se questionar quantas vezes as pessoas, a gente vê direto pessoas que passam por algum procedimento e depois tem algum tipo de problema, gente que agora, depois de um tempo que fez tantos procedimentos, começou a desfazer o que já fez, a retirar produto e etc., diminuir o bocão, diminuir a aplicação. E a gente observa como isso se torna doentio. Claro, acho que cada uma de nós tem que fazer aquilo que você tem condição de pagar e você tem condição de fazer na sua saúde. E você tem vontade, acho super legal, se vai aumentar sua autoestima. Mas nós somos todas, a todo tempo, bombardeadas com uma necessidade de termos um corpo perfeito num padrão de beleza que não existe. Por isso ele se chama padrão. Ele não existe. A Rebeca Paixão já estava no padrão, se você parar para pensar. E mesmo assim ela tem que continuar fazendo. A Camila Pitanga é lindíssima, tá ali estressada a personagem dela e aplica alguma coisa, porque ela não pode, além dela se ver como muito bonita, ela também não pode perder quem ela já é. Ela não pode deixar o tempo passar. E aí vem um questionamento muito interessante sobre envelhecer. Se você trouxer isso à tona, como é importante, como é bonito e como é vantajoso, como é bom, quanto mais madura a gente se torna a partir das nossas experiências, como pode ser visto como mágico envelhecer e ao invés disso, a novela mostra o que a sociedade quer mostrar, né? Que envelhecer é um processo que as pessoas estão querendo burlar, estão querendo fugir, estão querendo olhar para ele e falar: não quero, não quero, não quero ter ruga, não quero parecer velha, não posso envelhecer de jeito nenhum. E não estou dizendo que eu fujo isso, eu sou um parâmetro de pessoa. Não, a gente está dentro dessa sociedade e nós sofremos esse impacto sempre. Se você não parar para refletir, você se deixa levar. Essa é a única diferença de quem para pensar sobre e quem não para. É muito importante que nós mulheres sempre possamos parar para pensar. Claro que os homens também são bombardeados, mas de formas diferentes. Muitas vezes eu vejo alunas minhas mais velhas chegando e comentando: queria mudar de área de trabalho, por exemplo, mas será que eu tô velha para isso? Fico com vergonha de falar na reunião, porque tem pessoas mais novas, mais conectadas. Então, nós vemos isso. Eu, como mentora de oratória para mulheres que trabalho com esse público, eu vejo que essa questão do envelhecer também pega muito pesado e bate na gente de formas diferentes. E a novela não exatamente traz como primeira questão, mas também comenta isso. Até em relação aos homens, ao próprio médico principal lá, o Átila, que ele começa a ter um relacionamento com um médico mais jovem ali, e ele não quer assumir por conta de ser um padrão de família e de pessoa, e etc., ele acha que se ele assumir que tem um relacionamento gay, ele vai perder a credibilidade. Então, existem várias questões, você vê muita confusão, muita mutreta, você vê um chantageando o outro, você vê a guerra, como diz Thomas Hobbes, a guerra de todos contra todos. E ele nem tinha visto essa novela quando escreveu isso, em O Leviatã. Então, existe realmente. Gente, é o Game of Thrones de verdade, o brasileiro. É muito bom. No final, algo que eu também traria para o debate é: nós olhamos a família Paixão de uma forma tão identificada e carinhosa, e eles são tão a cara do brasileiro comum. É tão legal observá-los em suas dinâmicas, que ao mesmo tempo que a gente torce às vezes para que a outra família rica que faz coisas erradas, que é moralmente errada, se dê mal, a gente torce para eles se darem bem. Mas ao mesmo tempo, eles não fazem mal a ninguém, fazem. Eles são trambiqueiros, assim. Quando eles dão o golpe da vigilância sanitária, estão prejudicando aquele estabelecimento, que às vezes é um estabelecimento pequeno, que tem suas contas para pagar, que tem que se manter, que tem funcionários. Então, assim, é errado. Mas a nossa tendência, na nossa cordialidade brasileira, existem dois autores que falam disso nas ciências sociais, que é o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, e também o Roberto da Mata, que foi meu professor no mestrado e no doutorado,
que traz o jeitinho brasileiro. A gente olha aquele casal, a gente olha aquelas pessoas e já traz um acalento pro coração. Eles são tão família, eles são tão fiéis a eles mesmos, eles têm os seus próprios valores, eles têm até onde parar, mas aí a gente acaba torcendo pelo sucesso deles, mas quando nós paramos para pensar, eles também estão errados. Eles também estão contra a lei, eles também prejudicam outras pessoas. Porém, no final das contas, colocando na balança, eles são o alívio cômico que a gente gosta. Tem uma personagem também muito interessante que é a Gisela. No final, a gente torce pela vingança dela. Apesar do seu Madruga ter ensinado que a vingança nunca é plena, mata a alma envenena, a gente torce por ela, porque a gente vê como um relacionamento abusivo leva nós mulheres a desacreditarmos da nossa capacidade totalmente, a reduzirmos a nossa potência. E assim, uma mulher que teve todas as oportunidades, que é uma super artista, que vem de uma família com muito recurso, uma condição financeira absurda, é jovem, bonita, e ela se sente um lixo, ela se sente super mal por conta de um marido que é um imbecil. E que cada vez mais joga ela para baixo para se colocar acima porque ele se sente inferiorizado pela família de alguma maneira no íntimo dele, porque ele não é um rico de nascença, ele cresce depois e ascende depois. Mas ele precisa humilhar essa mulher para ele se sentir bem. É muito horrível a forma como ele age. Mas a redenção dela, não há redenção dele, né? Mas assim, a forma como ela se vinga faz a gente ficar assim mais aceleradas com essa novela, mais envolvidas. E não dá para não assistir, é muito interessante, muito legal, um entretenimento de qualidade, muito, muito bom. E debate outras questões também ainda mais sérias e ainda mais relevantes. É construída e escrita por um autor de livros e eu já estou muito interessada em ler todos os livros dele. Vamos ver se o tempo vai deixar, né? A gente tem que fazer uma gestão de tempo para conseguir fazer isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Estaremos com muito mais conteúdos agora pelo YouTube. Toda quarta, a live mais séria, que é a live falando de oratória, ensinando a você como persuadir, crescer, alcançar espaços em reuniões e apresentações, se destacar no mercado de trabalho. Se você gostou, já deixa seu like. Um beijinho. E comenta aí qual é o seu personagem preferido se você gostou do final. Tchau, tchau.